bem, pessoal. Dando sequência ao estudo dos contratos empresariais, vamos agora falar especificamente dos contratos de colaboração empresarial. Nós vimos no último bloco que são aqueles contratos que permitem uma maior dinâmica, né? Agilizam, tornam mais eficiente, mais dinâmica a cadeia de produção, né? Aproximam o fornecedor do consumidor. Então, um desses contratos de colaboração é o contrato de comissão mercantil, que está disciplinado aí no Código Civil, nos artigos 693 em diante. O artigo 693 diz: o contrato de comissão tem por objeto a aquisição ou a venda de bens pelo comissário, em seu próprio nome, à conta do comitente. Então, o contrato de comissão é um contrato em que um determinado empresário vai se comprometer a adquirir ou vender bens de outro empresário. Só que esse empresário que adquire ou vende esses bens, né, o comissário, ele faz isso em seu próprio nome, mas por conta e risco do comitente, do outro empresário. Então, se sou o comissário de um determinado empresário, eu vou atuar em meu nome, adquirindo ou vendendo bens daquele outro empresário, por conta e risco dele, e inclusive seguindo as suas instruções. Como a gente já mencionou, em todos os contratos de colaboração há uma subordinação empresarial. Então, o comissário é o empresário que atua em seu nome. Ele não atua em nome do comitente, porque senão isso aí não seria uma comissão, seria mandato, né? O comissário ele não é um mero procurador, um mero mandatário, não. É isso que diferencia a comissão do mandato. O comissário age em seu próprio nome, mas por conta e risco do comitente. Esse contrato de comissão, ele é muito utilizado naquelas operações em que o comitente não quer aparecer. Ele não quer aparecer naquele negócio. Para ele, por algum motivo, não é interessante aparecer naquele negócio. Digamos que seja uma grande empresa, tal, então talvez se ela aparecer no contrato, se for ela mesmo, ela vai ter dificuldades para conseguir abatimentos, para conseguir prazo, etc. Então, para ela, muitas vezes é interessante atuar por meio de um comissário, né? Ela vai atuar por meio de um comissário. Então, o contrato de comissão é esse: a aquisição e venda de bens por um empresário em seu nome, mas por conta e risco de outro, o comitente. O comissário ele não age em nome do comitente, ele age em nome próprio, mas atua por conta e risco do comitente. Se ele atua por conta e risco do comitente, o comissário ele não responde pelas obrigações assumidas pelos terceiros, pelos clientes com quem ele contrata, né? O risco, nesses casos, é do comitente. Mas, se o contrato de comissão mercantil tiver a cláusula del credere, né, ou a cláusula del credere, está aqui a cláusula del credere, prevista no artigo 697 do Código Civil, o que é que vai acontecer? O comissário passará a responder solidariamente com as pessoas com que ele contrata. Obviamente, nesse caso, ele fará jus a uma comissão maior. Porque comissão não é apenas o nome do contrato, mas é também o nome que se dá à remuneração do comissário pelas operações que ele firma para o comitente, né? Então, quando houver do contrato a cláusula del credere ou del credere, o comissário, ele passará a responder solidariamente com os terceiros com que ele contratar perante o comitente, né? Então, se ele faz determinada negociação, o terceiro lá não paga tudo, o comitente pode se voltar contra o comissário, se houver a cláusula del credere. Nesse caso, obviamente, a comissão dele será maior, para compensar o risco maior que ele assume. E nesse caso, obviamente, também, ele vai ter muito cuidado na hora de escolher, muito mais cuidado na hora de escolher os clientes, né? Isso é uma forma também de o comitente forçar o comissário a atuar com mais responsabilidade, digamos assim, né? E ser mais criterioso na hora de negociar com os terceiros. Por quê? Porque nesse caso o comissário vai assumir a responsabilidade solidária perante o comitente. Então,
Claro, ele vai ter direito a uma comissão maior? Vai, porque o risco dele é maior, nesse caso. E o comitente vai pagar uma comissão maior ao comissário, porque o risco do comitente passará a ser menor, por outro lado. Porque se o terceiro não pagar, ele cobra aquilo do comissário. Então, o risco de prejuízo dele passa a ser menor. Então, justifica-se o pagamento de uma comissão maior ao comissário. Certo, gente? Então, o contrato de comissão mercantil é isso. É um contrato em que um empresário adquire ou vende bens de outro empresário, mas faz isso em seu nome, mas por conta e risco desse outro empresário. É um contrato usado, muitas vezes, nos casos em que um determinado empresário, o comitente, não quer aparecer, né? Não quer aparecer nas negociações. Então, ele atua através de um outro empresário. Ok, gente? Vamos em frente. Outro contrato de representação, de colaboração, né? Acabei já adiantando o nome. Outro contrato de colaboração muito importante e muito conhecido, talvez o mais conhecido de todos, é o contrato de representação comercial, né? Que o Código Civil acabou chamando aí de agência, né? Se você vai lá o contrato de representação comercial é um contrato típico, é regido por uma lei específica, que é essa lei aqui, ó, a Lei 4886 de 1965. A Lei 4886 é a lei que regula os contratos de representação comercial no Brasil. É uma lei que foi editada há bastante tempo e foi editada numa época em que os representantes comerciais tinham um forte lobby no Congresso Nacional, né? Era uma classe muito organizada e fez um grande lobby no Congresso, e por isso nós vamos ver a lei dos representantes comerciais, ela tem regras extremamente protetivas aos representantes comerciais. Nós vamos ver mais à frente algumas dessas regras. São regras extremamente protetivas aos representantes, né? Então, é uma lei em que a gente pode dizer que há um dirigismo contratual muito forte. E volto àquela velha questão. Será que isso se justifica? São contratos empresariais. Será que nos contratos empresariais é justificável uma intervenção da lei tão grande nos contratos? Será que a gente pode dizer que nesses contratos há essa assimetria contratual que exige uma atuação da lei para equilibrar essas relações? Eu penso que não. Mas é o que acontece em muitos dos contratos de colaboração empresarial. O contrato de representação comercial é um deles. É disciplinado, como eu disse a vocês, numa lei específica, a Lei 4886 de 65, que é extremamente protetiva aos representantes comerciais. Ok? O Código Civil, por sua vez, tratou do chamado contrato de agência, né? Que muitos dizem que é a mesma coisa que o contrato de representação, né? Outros já dizem, não, o contrato de agência tem uma diferença, esse contrato de agência é para aqueles agentes de atletas, de artistas, né? Não é exatamente o contrato de representação comercial, a agência e representação são coisas distintas. Outros autores dizem que quando o Código fala lá de agência e distribuição, né? Que o Código fala agência e distribuição, ele tratou do contrato de distribuição de uma forma tão absurda que aquilo ali não é distribuição nunca, né? Ou seja, o Código Civil, mais uma vez, deu uma derrapada grande e por isso é cada vez mais urgente a edição de um novo Código Comercial e graças a Deus isso já está acontecendo, né? Já há um projeto de lei, já há um movimento, as pessoas já estão colocando esse tema em pauta, em debate, sobretudo graças à atuação do professor Fábio Lhoa Coelho, né, que foi quem deu o início a esse debate, a esse processo de atualização do direito comercial brasileiro, quando ele lançou o livro dele, O Futuro do Direito Comercial. Ok, gente? Então, olha lá, o artigo 1º da Lei 4886 define o contrato de representação da seguinte forma: exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, né? Pessoa jurídica ou pessoa física. Se for pessoa jurídica, é uma sociedade empresária. Se for pessoa física, é um empresário individual. Sem relação de emprego, isso é muito importante, né?
sem relação de emprego, a gente já viu, todos os contratos de colaboração empresarial possuem uma subordinação empresarial, mas essa subordinação não caracteriza vínculo empregatício. Não obstante, no caso do contrato de representação comercial, há muitas demandas que acabam indo parar na Justiça do Trabalho. E muitas vezes a Justiça do Trabalho reconhece vínculo empregatício entre o representante e o representado. Porque é o seguinte, muitas vezes as empresas, elas desistem de ter vamos pegar vendedores, por exemplo. A empresa que vende determinados produtos, vende computadores. Aí ela pega e faz assim, chega para os vendedores, olha, vou demitir vocês, vocês vão agora, não são mais meus funcionários, vocês vão ser meus representantes. Então, constituam uma pessoa jurídica, cada um de vocês vão ser representantes comerciais, né? Aí, continua tendo aqueles vendedores, mas agora não mais como funcionários, né, com carteira de trabalho, etc., mas como representantes comerciais. Aí, daqui a um tempo, termina aquele contrato de representação, o que é que o representante faz? Entra na Justiça do Trabalho e diz, na verdade, aquele contrato de representação era de fachada, eu era, na verdade, funcionário mesmo. E aí a Justiça do Trabalho, às vezes, reconhece o vínculo empregatício. Nesses casos, o que é que ela vai observar? Ela vai observar qual era o grau de subordinação que existia. Se ela entender que era uma subordinação meramente empresarial, né? Ou seja, aquela subordinação que diz respeito a orientar a atuação, a organização empresarial do representante, que é algo legítimo, aí é um contrato de representação. Mas se era uma subordinação mais forte, ou seja, o cara cumpria horário, tinha que bater meta, tinha que estar todo dia na sede da empresa representada. Nesses casos, às vezes, a Justiça do Trabalho diz, isso aí, na verdade, é um contrato de trabalho camuflado de contrato de representação comercial e, portanto, reconhecia o vínculo e mandava o representado pagar todas as verbas trabalhistas ao representante, né? Férias, 13º, hora extra, FGTS, né? E tudo mais. Então, embora a lei deixe claro que a representação não gera relação de emprego, às vezes a Justiça do Trabalho reconhece a relação de emprego, quando ela vê que a subordinação empresarial existente entre representante e representado não se limitava a uma subordinação meramente empresarial. Era, na verdade, uma subordinação pessoal e, portanto, caracterizava uma relação de emprego camuflada por um contrato de representação comercial, né? Então, olha lá, pessoa física ou jurídica que, sem relação de emprego, desempenha em caráter não eventual, ou seja, não é eventualmente, é uma relação profissional, né? É constante, em caráter não eventual, ou seja, em caráter habitual, por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos para transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios. Ou seja, o representante é aquele cara que vai buscar clientes, né? Buscar pedidos para os produtos ou serviços do representado. Sempre fazendo o quê? Ele consegue o cliente, aí ele manda o pedido para o representante e na própria lei diz, o representante tem que aprovar aquilo. Não são todos os pedidos, o representado, não são todos os pedidos que o representante consegue que o representado vai ter que fechar contrato, não. Ele tem o poder de analisar aquilo e dizer assim, olha, esse aqui eu não quero, essas condições aqui não estão boas, esse cliente aqui eu não tenho um histórico de crédito bom, não tenho uma avaliação de crédito boa. Então, o representado não é obrigado a aceitar os pedidos de compra que o representante consegue para ele, não. Ele vai avaliar e vai dizer se aprova ou não. Certo, gente? Como eu disse a vocês, o contrato de representação comercial na legislação brasileira é um contrato extremamente dirigido, ou seja, há um intervencionismo muito grande da lei no contrato, né? A lei intervém muito nesse contrato para proteger o representante. É aquela ideia de que nos contratos de colaboração há uma assimetria contratual, porque há uma subordinação entre o representado e o representante, e, portanto, tem que haver uma proteção do representante e tal, etc. E assim vai.
Tanto que se você der uma olhada na lei de representantes comerciais, a lei 4886, você vai ver que há uma série de regras protegendo e muito o representante. Vamos dar uma olhada em algumas delas? Olha lá. Veja o artigo 5º, o que é que diz. Somente será devida a remuneração como mediador de negócios comerciais a representante comercial devidamente registrados. Aí é o lobby da classe, né? É aquele velho corporativismo, né? As guildas modernas. Ou seja, você cria corporações, né? Essas entidades regulamentadoras da profissão, e elas só servem para quê? Para cartelizar mercado e reservar mercado para os profissionais nelas inscritos. Então, OAB, Conselho de Medicina, CREA, Ordem dos Músicos, Conselho... é tudo a mesma coisa. Só servem para isso, para virar entidades corporativistas que cartelizam o mercado e reservam o mercado. É só isso. Quer dizer, ou seja, a liberdade de exercício de profissão no Brasil é algo que não existe. Não existe, é uma balela, né? A liberdade de exercício das artes e ofícios, né? A liberdade na prática das artes e ofícios, uma conquista libertária da sociedade moderna, é uma coisa que não existe hoje no Brasil e em muitos países, com essa história de regulamentar profissões. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal até deu um passo à frente. No caso da profissão do jornalista, disse que era desnecessário diploma para exercício dessa profissão. Mas ele devia dizer isso não apenas para a profissão de jornalista, mas para todas as profissões, né? Ninguém pode ser obrigado a ter que obter um diploma para exercer uma profissão, ou muito menos ter que se registrar numa entidade corporativa para exercer uma profissão. Quem decide se aquela pessoa é apta a exercer aquela profissão ou não e prestar um serviço ou oferecer um bem, um produto para alguém é o consumidor e não o Estado. O Estado não pode obrigar, você quer ser advogado, então você tem que fazer 5 anos na faculdade de Direito e fazer depois um exame de ordem e depois se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil. Quer dizer, quantas e quantas pessoas aí não estão, portanto, impedidas de exercer a profissão da advocacia porque não tem condições de fazer uma faculdade ou porque depois que faz a faculdade não conseguem ser aprovados no exame de ordem, que está cada vez mais polêmico, mais complicado, e ainda tem que se inscrever e pagar uma anuidade a uma entidade. Por quê? Se eu não quiser ser membro de uma determinada corporação, sabe? Então, a liberdade no exercício de profissão é uma falácia hoje em dia. Por quê? Porque em muitas profissões exigem, porque diz, mas certas profissões exigem risco, né? Então, portanto, isso aí, quem tem que definir é o consumidor. E o próprio mercado vai criar filtros, né? Vai criar entidades certificadoras de profissionais, associações voluntárias vão surgir, e essas associações, para permitir a filiação desses profissionais, eventualmente vão até aplicar testes melhores e mais eficientes do que esses testes que são aplicados hoje por essas corporações. Então, esse artigo 5º aqui é um desses absurdos, né? Quer dizer que só pode ser representante comercial agora quem for representante registrado no conselho. E ainda mais, se o cara não fosse, o cara não teria direito à remuneração. Quer dizer, o cara trabalhou como representante, fez algo, mas você não é representante registrado, então não vai ter direito. É óbvio, e muitas decisões judiciais já reconheceram a inconstitucionalidade desse dispositivo, né? Infelizmente, vários outros dispositivos semelhantes referentes a outras profissões não tiveram sua inconstitucionalidade declarada ainda, né? Mas deveriam. Todo mundo devia ser livre para exercer qualquer profissão. E os consumidores é que deveriam escolher quem é que eles vão livremente contratar, assumindo os riscos, né, de eventual contratação de um profissional inidôneo, inapto para aquela atividade, né? E, com certeza, no mercado surgiriam formas muito mais éticas e eficientes de controlar a qualidade da prestação de serviço, do fornecimento de bens, do que uma imposição como é hoje, né? Pega o caso do advogado que eu disse. Uma pessoa que começou a estagiar num cartório ou na Justiça do Trabalho com 18 anos, está com 40 anos, há 22 anos ela trabalha só fazendo aquilo. Ela sabe aquilo mais do que muito advogado.
Então, por que ela não pode sair dali e oferecer esse serviço, sem precisar fazer uma faculdade para ver matéria que ela não quer, que nunca vai entender, depois fazer um exame de ordem, tendo que estudar também matérias. Ela quer oferecer aquele serviço que ela aprendeu durante uma vida, né? Que é a justiça do trabalho ali, entrar com a reclamação para um pequeno reclamante, cobrar aqueles valores e tal. Pode oferecer isso, serviços baratos, tudo, né? Então, você baratearia os serviços, permitiria que essas pessoas que não têm, às vezes, condições de frequentar um curso superior, exercessem uma atividade profissional e fossem remuneradas, permitiria que pessoas que não têm condições de pagar os altos custos de um advogado hoje, pudessem contratar, um advogado formado hoje, pudesse contratar esses advogados não formados, os rábulas, né? E isso não vale só para a profissional de advogado, não, para qualquer uma. E para do representante comercial também, essa regra é absurda. Então, só um comentário a mais por causa desse artigo, porque ele é muito absurdo, esse artigo 5º, né, da Lei de Representantes. Artigo 31, olha o que diz o artigo 31. O artigo 31 diz que, prevendo o contrato de representação a exclusividade de zona ou zonas, lembra das cláusulas de exclusividade que eu falei? Ou, quando este for omisso, fará jus o representante à comissão pelos negócios aí realizados, ainda que diretamente pelo representado ou por intermédio de terceiros. Então é o seguinte, nos contratos de representação comercial, a cláusula de exclusividade de zona, ela é presumida, ela é implícita, né? Então, ainda que o contrato não diga nada, presume-se que o representante é exclusivo naquela zona. E nesse caso, se o representado firmar negócios com outros representantes, ou mesmo firmar negócios diretamente, ele vai ter que pagar a comissão para o representante, como se aquela operação tivesse sido feita pelo representante. É o que está dito aí no artigo 31, ó. Se o contrato de representação, né, prevendo o contrato de representação em exclusividade de zona, ou sendo omisso ele, ou quando ele for omisso, fará jus o representante à comissão pelos negócios aí realizados, ainda que diretamente pelo representado ou por meio de terceiros, né, por outras pessoas. Já quando se trata da exclusividade de representação, que é o contrário, é o representante só poder trabalhar para um representado, só poder representar os produtos daquele representado, não poder ter outras representações, aí ela não é implícita, ela tem que vir expressa no contrato. Parágrafo único. A exclusividade de representação não se presume na ausência de ajustes expressos. Então, o contrato pode até ter cláusula expressa dizendo, olha, você é meu representante e só meu. Mas se não tiver, o representante pode ter outras representações, né? Então, veja como é uma regra protetiva. Artigo 39, outra regra muito protetiva para o representante. Olha só, o artigo 39. Para julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado, é competente a justiça comum e o foro do domicílio do representante, aplicando-se o procedimento sumaríssimo previsto no CPC, né? Olha só, então as causas, as discussões, as controvérsias entre representante e representado são, o foro competente é o foro do domicílio do representante, né? Ou seja, mais uma regra protetiva ao representante. Claro que, às vezes, o contrato de representação tem regra dispondo o inverso, né? Dizendo que o foro é o do representado. E, muitas vezes, o judiciário reconhece a validade dessas cláusulas, ainda bem, né? Porque as partes são livres. Se eles quiseram colocar no contrato que o foro competente é o domicílio do representado, tem que respeitar o contrato, né? Aí, às vezes, as pessoas vão dizer, não, mas aquela norma ali do artigo 39 é uma norma de ordem pública, porque, nesses casos, você tem que proteger o representante, que é a parte mais fraca desse contrato. Aí vem toda aquela história, né, que a gente já está cansado de dizer aqui. Artigo 43, olha o que diz o artigo 43. É vedada no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas del credere. Lembra da cláusula del credere que a gente falou no contrato de comissão, que faz com que o colaborador responda solidariamente junto com os terceiros com quem ele contrata? No contrato de representação não pode ter cláusula del credere. Então, o representante não assume responsabilidade pelos terceiros com quem ele contrata. O prejuízo é do representado, né? Então, olha aí, nem que eles queiram colocar a cláusula del credere, não pode. A lei veda, dirigismo contratual, limitação da autonomia da vontade, né? As partes não têm liberdade para contratar uma coisa que elas querem contratar, né? Então, digamos que as partes queiram contratar, não podem, porque a lei não deixa.
Relação empresarial, isso aí é complicado, hein? Vamos lá, em frente. No caso de falência do representado, as importâncias por ele devidas ao representante comercial, ou seja, as comissões do representante, são consideradas créditos da mesma natureza dos créditos trabalhistas. Olha só, a comissão do representante comercial em processo de falência do representado, ela é equiparada a crédito trabalhista. Então, eu sou representante de uma empresa. Aí essa empresa faliu. Aí na falência dela, o que ela deve para mim a título de comissão vai entrar na classe dos créditos trabalhistas. Ou seja, em primeiro lugar, a comissão é equiparada a salário, né? Isso mais uma regra protetiva para o representante. Essa regra hoje ela não se justifica. Por quê? Porque na época podia até se justificar, porque os comerciantes que eram representantes comerciais geralmente eram comerciantes individuais, viviam daquela atividade, né? Hoje em dia, as empresas de representação são grandes pessoas jurídicas, né? São verdadeiras empresas mesmo. Então, não tem sentido dar esse tratamento privilegiado, muitas vezes, para a comissão. É um crédito como qualquer outro, como qualquer outra empresa. Como uma empresa que forneceu produtos e tem uma nota promissória, uma duplicata que não foi paga, a mesma coisa. Essa regra hoje, para certas empresas de representação, que tem grande estrutura, tá, ela não se justifica. Porque antigamente se justificava porque para aquele comerciante individual, suas comissões eram como se fosse salário mesmo, tinham natureza alimentar. Hoje em dia não, as comissões dessas grandes empresas de representação não têm natureza alimentar, são grandes empresas que empregam muita gente e tal, certo? Então, é outra regra aí que está meio em descompasso com a realidade. Então, gente, eu destaquei para vocês aí uma série de regras da Lei de Representantes Comerciais que conferem uma proteção muito grande ao representante. Você vê que é um contrato extremamente dirigido, extremamente controlado, regulado, em que há uma intervenção da lei muito grande na autonomia da vontade das partes. Por se tratar de uma relação empresarial, isso aí não é muito recomendável, né? Não é muito saudável. Uma relação empresarial, como eu disse, a autonomia da vontade deve ser plena e a intervenção no contrato deve ser mínima, próxima a zero. Ok? Outro contrato de colaboração é o contrato de concessão mercantil, né? É um contrato muito utilizado no mercado de veículos automotivos, né? As concessionárias de veículos. Aquilo é um contrato de concessão mercantil. Por sinal, o contrato de concessão mercantil relacionado a veículos automotivos tem uma lei específica, né? A famosa Lei Ferrari, que é a Lei 6729 de 1979. Né? No contrato de comissão, o que é que acontece? Um empresário, o concessionário, assume a obrigação de comercializar produtos fabricados por outro empresário, o concedente. Então, a fábrica de automóveis X, né, a fábrica de automóvel Volkswagen, ela produz os veículos e quem é que vai vender esses veículos? Suas concessionárias autorizadas. Então, são outros empresários. A fábrica é o empresário, a indústria. O concessionário é outro empresário. É o empresário que firmou um contrato de concessão e aí ele pode vender para os clientes os produtos fabricados por essa indústria aqui. Isso é um contrato de concessão mercantil, né? A indústria fabrica e ela não vende diretamente. Ela mantém contratos com outros empresários, são seus concessionários e são eles que vão vender. Nesses contratos, gente, de concessão mercantil, a subordinação empresarial é muito forte. Por quê? Porque nesses casos você está vendendo produtos fabricados pelo outro, inclusive você tem que prestar assistência técnica. Então, há uma subordinação muito forte do concessionário em relação ao concedente. Nesses casos, o concedente exerce uma supervisão na atividade do concessionário muito intensa, uma supervisão muito intensa, certo? Os contratos de concessão que não se referem a veículos automotivos, geralmente são chamados de contratos de distribuição, né? A concessão é como se fosse uma modalidade de distribuição especial para veículos automotivos. A gente costuma só chamar contrato de concessão mesmo quando é esse de veículos automotivos. No mais, a gente chama de contrato de distribuição, né? Posto de gasolina, por exemplo, contrato de distribuição, né? Você tem a fábrica, né? A indústria, e ela vende o combustível
tal, por meio de distribuidores autorizados, né? Então, o contrato de concessão também é chamado de distribuição. É mais chamado de concessão quando é relativo a veículos, porque é disciplinado por uma lei específica, a Lei 6729. No mais, são contratos de distribuição, certo? Vamos em frente. Contrato de franquia, o famoso franchising, né? Contrato de franquia é um contrato muito usado no mercado e que teve um crescimento vertiginoso no Brasil a partir dos anos 90, né? Tanto que, em virtude desse crescimento das franquias no Brasil, sobretudo na área de alimentos, né, acabou que a franquia foi regulamentada por uma lei específica, que é essa lei que está aqui, ó, a Lei 8.955 de 1994. A Lei 8.955 de 94 é a lei que regula a franquia no Brasil, né? Na verdade, essa lei, ela não disciplina de forma exaustiva o contrato de franquia. Ela apenas, preocupada com o aumento vertiginoso de franquias no Brasil, como eu disse, na década de 90, houve um boom muito grande de contratos de franquia, sobretudo na área de alimentos, né, de fast food, etc. Criou-se essa lei para tentar regulamentar alguns aspectos do contrato de franquia. E o mais importante deles foi a determinação de que o interessado em abrir franquias ficasse obrigado a emitir uma circular de oferta de franquia, a COF, para que todos os interessados tivessem pleno conhecimento dos detalhes daquela franquia. Porque a franquia é o seguinte, a franquia é um contrato que tem um valor muito grande para o franqueado. Por quê? Geralmente é aquele cara que tem capital para empreender, mas não tem know-how. Então ele está meio perdido. Ele diz, ó, eu tenho a veia do empreendedor, sou um empreendedor, tal, mas eu vou exercer que atividade? Não sei. Eu vou abrir um negócio nessa área? Não. Vou abrir um negócio nessa área? Ele não tem o know-how. Então o contrato de franquia é um contrato em que ele já entra com os 5 passos já dados, né? Porque o franqueador já oferece para ele tudo, todo o know-how de como ele vai construir seu empreendimento, a marca que ele vai usar já é uma marca conhecida, os produtos, como é que ele vai comercializar. O franqueador dá todo o treinamento para ele, dá tudo para ele de mão beijada. Agora, em compensação, o contrato de franquia ele não vai dar um retorno muito grande, justamente por isso. Por quê? Porque você tem que remunerar o franqueador. Então, o franqueado ele tem que tomar muito cuidado. A franquia é um contrato bom por esse motivo, porque ele não corre aquele risco de errar, de tomar decisões erradas. Ou o risco de tomar decisões erradas para ele é muito pequeno, né? Porque por mais que ele não tenha know-how como empreendedor, ele vai ter tudo de mão beijada. Aliás, se ele também não tiver know-how nenhum, o franqueador não vai nem aceitar ele como franqueado, viu? O franqueador não aceita qualquer um, não. O franqueador faz uma análise do franqueado para ver se ele tem condições de ser franqueado, né? O franqueador não é doido também de colocar qualquer um como franqueado dos seus produtos, da sua marca, né? Ele tem uma marca a zelar, ele tem um nome a zelar, então ele escolhe criteriosamente o seu franqueado, vê se ele tem capacidade econômica, capacidade gerencial para tocar aquele empreendimento. Não é assim, não. Eu quero ser franqueado você. Calma. Então, olha o que é o contrato de franquia aí, artigo 2º da lei. Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso da marca ou patente. Todo contrato de franquia envolve a cessão de direitos de propriedade industrial, ou de marca, ou de patente, ou dos dois, né? Por isso que a gente vai ver, olha lá embaixo, ele tem que ser registrado no INPI, eu vou falar, né? Associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva, olha as cláusulas de exclusividade aí, olha as cláusulas de exclusividade aí. Então, os contratos de colaboração quase sempre têm essas cláusulas de exclusividade, como eu disse, de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração do negócio. Olha aí, ó, eu cedo a você, inclusive, o direito de toda aquela minha tecnologia de implantação e de administração, de organização do negócio, né? Ou sistema operacional desenvolvido ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício. Mais uma vez, a lei é clara ao dizer que não se caracteriza vínculo empregatício, né? Aquilo que eu disse. Existe subordinação? Existe. E na franquia, essa subordinação é intensa também.
Na franquia, essa subordinação é muito intensa, né? Imagine, por exemplo, pega o caso de uma McDonald's. Você chega numa McDonald's, eles estão vendendo um sanduíche lá diferente, fazendo do jeito que quer, usando ingredientes do jeito que quer. Isso não existe. O franqueado não tem essa liberdade. O franqueado atua segundo orientações rígidas do franqueador e um controle muito severo do franqueador. Senão a franquia não funciona, tem que ser assim. Sem vínculo empregatício, certo? Obviamente sem vínculo empregatício. Então percebam, o contrato de franquia todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe, tem uma noção vulgar, comum do que é o contrato de franquia, que geralmente se aproxima muito da noção técnica. É isso aí. A gente costuma dizer que o contrato de franquia ele envolve 3 subcontratos, digamos assim, né? O de engineering, management e marketing, ou seja, o franqueador ensina você a implantar o seu negócio, a construir o seu empreendimento, né? Até a forma, o layout, a arquitetura, tudo você vai aprender, as máquinas, quais são, como você vai usar, etc. Toda aquela tecnologia é passada para o franqueado. O management, que é como você vai administrar seu negócio, treinamento de funcionários, etc. Tudo isso também é fornecido pelo franqueador. E o marketing, como você vai dar publicidade àqueles seus produtos, como você vai apresentar seus produtos ou serviços, né? Como você vai oferecer aquilo ao público. Tudo isso é dado pelo franqueador para o franqueado. É passado, o franqueador passa todo esse know-how, todo esse conhecimento para o franqueado, né? Em troca, o franqueado vai pagar os royalties, né? Vai dar uma remuneração periódica a ele, os royalties pelo uso da marca, pelo uso da patente, por todo esse serviço que o franqueador lhe presta. Já falei da circular de oferta de franquia, né? A lei diz que todo interessado em abrir franquias tem que emitir essa circular de oferta, que é um documento em que tem todos os detalhes, porque tem que dar publicidade. Às vezes o cara que quer uma franquia, o empresário está começando, é um cara que tem capital, então é preciso que ele conheça, que ele saiba muito bem os detalhes, que ele saiba o terreno onde ele está pisando, né? Então a circular de oferta de franquia, ela tem todas as informações necessárias. E por fim, o registro do contrato no INPI é uma exigência da lei de propriedade industrial, aquela lei que a gente estudou lá no capítulo 3, né? Tem que ter o registro do contrato no INPI. Por quê? Porque é um contrato que sempre envolve a cessão de direitos de propriedade industrial, cessão de direito de marca ou de patente, etc. Ok, gente? Esses são os contratos de colaboração empresarial, né? Falamos dos as principais características. Infelizmente, nesses contratos, há um dirigismo muito grande. Por exemplo, nos contratos de franquia, vez ou outra vai para o judiciário a discussão da cláusula de eleição de foro em contrato de franquia. Ah, porque essa cláusula é abusiva. Abusiva? Trazer conceito de abusividade, do Código de Defesa do Consumidor para cá, para os contratos empresariais. Isso é uma relação entre empresários, né? É uma relação empresarial. Se o contrato tem cláusula de eleição de foro, respeita a cláusula de eleição de foro, né? Ok? Então, voltamos no próximo bloco, falando ainda sobre contratos empresariais.